Congresso vai pegar fogo essa semana e vai virar o Brasil de cabeça para baixo. Mas isso é uma coisa boa, porque a reforma tributária talvez, finalmente, venha. Mas antes de qualquer coisa, Marina, por que a reforma tributária é tão importante? Por que estão dizendo que talvez esse seja o novo Plano Real? E eu te explico. O Brasil tem o pior sistema tributário do mundo. Eu não estou exagerando, isso não é uma hipérbole. Qualquer gráfico internacional que você procurar sobre qualquer coisa relacionada à economia do Brasil vai colocar a gente entre os últimos colocados. Nós estamos entre os últimos colocados em liberdade econômica. Nós estamos entre os últimos colocados em segurança jurídica. Mas nós somos o primeiro colocado nos gráficos que falam em tempo que as pessoas gastam para pagar os seus impostos. O sistema é muito complexo, muito difícil de entender, e ele realmente trava o mercado de investimentos, o mercado de absolutamente qualquer coisa no Brasil. Aí a gente separou aqui as coisas mais básicas que você precisa entender do sistema para você entender por que a reforma é tão importante. E acredite em mim, foi realmente difícil escrever esse texto, porque esse assunto é tão complexo que colocar as coisas de uma forma simples para explicar para quem talvez não saiba muito bem como funciona o sistema tributário, foi realmente muito difícil. Agora, entre as coisas que tornam o sistema tributário do Brasil tão ruim, está, primeiro, a descentralização da cobrança. Mas aí você me fala, mas Marina, calma aí, a gente como liberal, a gente não é a favor dos estados terem mais independência? Sim e não. No caso da reforma tributária, a descentralização da cobrança e a quantidade de impostos que nós temos, que ao longo desse vídeo, se você ouvir eu falar a palavra tributo, é porque essa é a palavra em juridiquês para descrever o sistema tributário. Cada cidade e cada estado tem liberdade para criar o seu próprio tributo, a sua alíquota e a sua forma de cobrança, incluindo uma coisa chamada obrigações acessórias, que é a forma como você informa para o fisco que você pagou o seu imposto. Isso cria um verdadeiro manicômio tributário, porque você precisa aprender como pagar o seu imposto em cada um dos estados brasileiros, sendo que cada um dos estados brasileiros tem várias alíquotas para cada produto diferente. Essa parte do produto ser tributado na origem é a parte mais difícil de explicar, mas também é a causa de todo o caos do sistema tributário brasileiro. Porque o que acontece é que a pessoa que está produzindo o primeiro produto, a matéria-prima que vai virar um sabonete no mercado, lá na frente, ele precisa adivinhar quanto que aquele produto vai custar no mercado, lá no final, para daí fazer o cálculo do produto. E todo mundo na cadeia de produção precisa fazer a mesma coisa para daí chegar em um valor aproximado de quanto de imposto que eles têm que pagar. Gente, isso é muito difícil de explicar. E é uma das razões que as pessoas simplesmente desistem de pagar imposto e ficam na informalidade. Daí você me pergunta, se eu estou produzindo a matéria-prima de, sei lá, um sabonete, uma cadeira ou alguma coisa muito mais complexa, tipo um carro que tem muitas partes, como é que eu sei qual é o valor disso tudo na loja, no final de uma cadeia de produção que pode ser enorme, que pode conter produtos importados e que às vezes eu nem mesmo tenho conhecimento da cadeia completa? Como é que eu vou saber o quanto que eu preciso pagar de imposto? Para fazer essa conta, os estados publicam uma coisa chamada pauta fiscal, que é uma planilha com uma aproximação de quanto aquele produto vai custar na gôndola, para daí o pessoal na fábrica saber o quanto de imposto que eles precisam pagar. Isso é um chute, e como os preços de tudo mudam com alguma frequência, essa pauta fiscal tem que ser atualizada a cada 2 meses. Imagina você, o dono de uma loja de bebida, e a cada 2 meses você tem que olhar a pauta fiscal de novo de todos os estados para onde você vende. Isso dá muito trabalho e isso impede a automação do processo, porque a cada 2 meses você precisa de um ser humano lá, olhando qual é o valor do imposto que você tem que pagar. Não fosse o suficiente o valor do imposto variar a cada 2 meses com base num chute, a fórmula de cálculo da maior parte dos impostos é extremamente difícil, com regras extremamente complexas e alíquotas que variam de acordo com o produto. Só em Minas Gerais, a legislação do ICMS tem mais de 1000 páginas.
E eu não estou contando as obrigações acessórias. É só a regra do ICMS e as suas alíquotas de cada produto que é vendido. Gente, eu tô suando de tentar explicar as dificuldades do sistema tributário para você. Eu tenho um amigo que trabalha na indústria e quando ele estava me explicando a forma de emitir a nota fiscal e como ele faz o cálculo do ICMS, ele me enviou um texto enorme. É realmente muito difícil. Mas aí você me fala, mas Marina, se o sistema é tão ruim, se é tão óbvio que ele é um horror, por que ele não foi alterado ainda? Acontece que uma das coisas que tornam o sistema tão complexo é que ele é cheio de gambiarra. E ele é cheio de gambiarra porque lobbies em setores de indústrias diferentes se organizam para pedir uma alíquota diferente ou até mesmo uma isenção para pagar menos impostos. Só em Minas Gerais, por exemplo, e agora eu vou ler porque a lista é muito grande. O ICMS tem 15 alíquotas, 41 hipóteses de crédito presumido, 61 situações de redução de base de cálculo, 82 de diferimento e 233 isenções envolvendo milhares de itens. Agora, imagina, se tem 233 isenções, tem 233 indústrias que vão se reunir para dizer: a gente não quer que haja reforma tributária, porque se houver uma reforma tributária, a gente vai perder a nossa isenção. A gente vai pagar, em vez de 0 imposto, a gente vai pagar a alíquota nova da reforma, que eu não sei ainda quanto vai ser. Se você quer ver um exemplo prático de como essas isenções acontecem, semana passada, a Comissão do Esporte votou uma isenção de IPI para equipamentos de academia. Talvez você já saiba disso porque a gente comentou desse projeto de lei no Pérolas de Junho, que se a Luciana conseguir, ela vai colocar o link aqui em algum lugar. Com a desculpa do direito à saúde, de facilitar o acesso das pessoas a academias, os deputados da Comissão do Esporte acharam por bem criar uma isenção nova para um imposto. Essa isenção, apesar de parecer bem intencionada, ela vai entrar nas milhares e milhares de páginas que já existem para fazer o cálculo do ICMS, e elas vão tornar o sistema progressivamente mais complexo. Ao longo dos anos, o sistema tributário é bastante antigo, ele é da época da ditadura militar. Ao longo dos anos, isso criou um sistema absolutamente absurdo, com pessoas que estão brigando para manter os seus próprios privilégios dentro do sistema atual, por pior que ele seja. Uma das outras coisas que dificulta a reforma tributária é uma coisa chamada guerra fiscal, que apesar do nome não é bem uma guerra, é mais um leilão. Os estados, com a sua autonomia, criam isenções tributárias para certas indústrias para que elas venham para os seus estados com o objetivo de gerar emprego. Apesar disso parecer uma coisa boa, não é tão bom assim. Esse leilão tributário faz com que grandes empresas abram filiais e distribuidoras fantasmas em vários estados com o objetivo de pagar impostos bem menores, se aproveitando da guerra fiscal. Enquanto empresas pequenas que não têm dinheiro para criar toda essa estrutura, aí elas têm que se virar pagando impostos radicalmente diferentes e muitas vezes muito maiores por estarem localizadas em estados diferentes. Quando a gente fala de reforma tributária no Brasil, o sistema é tão complexo que, acredita em mim quando eu digo, qualquer reforma que vier é uma melhora. Qualquer reforma não tem como piorar. É sério. O único jeito do sistema piorar é se ele continuar do jeito que está. Porque isso dá liberdade para grandes empresas e para governadores e para grupos de interesse de continuarem a negociar os impostos para continuar a tornar o sistema progressivamente mais complexo. A gente já passou do fundo do poço, a gente já achou o alçapão, a gente já está lá embaixo, a gente já é aquele cachorrinho do meme do Adult Swim com tudo em fogo e dizendo, não, mas está tudo bem. Mas não está tudo bem. A reforma tributária precisa passar. E as pessoas, infelizmente, não reconhecem a urgência dessa reforma justamente porque o assunto é tão complexo e tão difícil de explicar para você. A complexidade do assunto, ironicamente, afasta as pessoas da urgência que é discutir sobre a complexidade do assunto para acabar com a complexidade do assunto. Mas não abra mão do seu poder como eleitor para pressionar os seus governadores e os seus deputados pela reforma. Talvez essa seja a reforma mais importante dos últimos 50 anos do Brasil. Se você quer saber mais sobre isso, se tem mais alguma coisa que eu não te falei, por favor, comenta aqui. Mas não abra mão do poder que você tem de pressionar os nossos governantes.